Então vamos lá, vamos nessa. Bora. Passou 5 minutinhos aí, aguardando o pessoal. Boa tarde, muito obrigado a todo mundo aí pela audiência, tá aqui com a gente de novo, tá? Sejam bem-vindos, mais um webinar do Vortex, tá? Eu acho que todo mundo, não, talvez, né? A maioria das pessoas me conhecem já. Meu nome é Rodrigo Garcia, eu sou estrategista de produto aqui no Vortex, a gente já teve junto já em outros temas, né? Conteúdos diversos, mesmo relacionados à tecnologia, atendimento, experiência do usuário, tá? É um prazer estar aqui com vocês de novo, tá? Para mais um tema que eu considero também extremamente relevante, importante, que é falar de automação, né? De autoatendimento, de tarefas, vamos dizer, chamar robotizadas, né? Realizadas automaticamente, tá? Só que mais especificamente, né? Automações que convertem, ou seja, que trazem de fato o resultado, né? Não é somente ter uma automação, um chatbot, sendo que ele não traz o resultado, não tem eficiência, tá? E para falar disso, né, eu trouxe um cara aqui que é especialista no assunto, né? Esse cara já trabalhou com a gente, esse cara aqui na Civortex mesmo, esse cara tem seu podcast próprio, ele foi host, né, na primeira temporada do Civortex Talks, tá? Cleiton Campano, cara, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por estar aqui com a gente, tá? Bem-vindo, tá? O Cleiton hoje ele é diretor de Customer Experience na GrowthMate, tá? E, por favor, se apresenta, não vou ficar falando, se você puder contar um pouquinho aí, Cleiton. Sei, Obrigado, viu? eu que Bem-vindo. agradeço aí pelo convite e principalmente para quem, de alguma maneira, está dispondo tempo aqui para nos ouvir, né, nesse momento. Então, todo o pessoal que está aí acompanhando, muito obrigado pelo tempo de vocês, né? Então, como o Garcia já antecipou aí, eu sou o Cleiton Campano. Hoje a gente tem uma empresa que é voltada especificamente para IA também, só que para o mercado imobiliário, né? A gente tem colocado muita energia nesse mercado, dado as oportunidades de automação e de melhorar a experiência do cliente, né? Então, a gente sabe que é um mercado que tem muita oportunidade para a gente poder fazer coisas diferentes, né? Dado o contexto que a gente está inserido. E tem uma longa trajetória aí trabalhando em empresas de contact center, né, em grandes call centers, em grandes marcas, né, tive experiências aí de passar por diversos bancos também, com fintechs, então tem uma experiência bacana aqui dentro do contexto de discutir o que dá para automatizar e o que dá para melhorar para a experiência do cliente, como que a gente pode, de alguma maneira, juntar esses dois mundos aí. Tem alguns cases para a gente compartilhar com vocês e acredito que isso pode gerar muito valor para vocês. Então, sejam muito bem-vindos e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Massa demais. Obrigado, Cleiton. E o que eu estava pensando, Cleiton? Eu queria te pedir ajuda para você me ajudar a contextualizar o pessoal, né, do assunto que nós vamos discorrer aqui hoje, tá? Legal. A gente explicar para eles, às vezes através até de exemplos, né, o que são essas automações, que são automações, né? E também como medir, né, a efetividade, né? A gente está falando de automações que convertem, como medir essa efetividade das automações. Então, para contextualizar todos, né? Sei que para muitos, alguns já conhecem muito bem, né? Mas o que seria automação? É uma sequência de tarefas, tá, gente? Processos que podem ser automatizados, organizados de forma lógica, né? E executados de forma autômata, né? Sem intervenção humana, sem o ser humano colocar a mão, né? E eles podem variar bastante, né? Você pode ter uma automação que interage com o cliente, né? Interage com usuários, né? Obviamente, como eu disse, sem intervenção humana, mas ele, né? Vamos dar um exemplo aí, um chatbot, né? Mas você pode ter tarefas também que não interagem, que ela pode executar algum tipo de trabalho em background, nós chamamos, né? Algum tipo de tarefa, vamos dizer assim, na cozinha, né? E você não sabe que aquilo está acontecendo, né? E realmente ela se conclui por ali mesmo, né? Que são os famosos RPAs, né? Ou automação de processos robóticos, tá? E para dar um exemplo, né? Chatbot todo mundo já experimentou muito bem, né? Então você pode buscar por autosserviço sem ter nenhum tipo de intervenção humana, uma segunda via de boleto, né? Ou pedir algum dado de alguma fatura sua, alguma coisa do tipo. Mas imagine também tarefas que não têm interação humana, onde eu posso gerar, por exemplo, faturamentos de empresas, né? Ou
notificações sem ter nenhum tipo de ação, sem ter a necessidade de um gatilho ser causado por uma interação humana, né? Eu acho que a gente vai trazer aqui bastante exemplos, né, Cleiton, durante o nosso bate-papo aqui, e esse conceito ele está muito claro para todo mundo. Eu acho que só não estava muito claro. O pessoal sempre imagina que a automação a gente está falando só de atendimento humano, né? Mas tem também uma série de tarefas que podem ser automatizadas quando não há, vou chamar assim, automatizadas é o gatilho que dispara essa tarefa, mesmo não tendo atendimento humano, né? São eventos de sistema ou eventos externos que não necessariamente a parte de um ser humano, né? Isso é Perfeito. bem, Garcia, bem, bem. e você tava comentando aí, eu me lembrei de uma imagem, cara, e se eu Uhum. puder compartilhar ela aqui, eu acho que ela pode resumir Fica à muito vontade, por favor. do que você está trazendo aqui em palavras. Vamos ver se eu vou Uhum. passar aperto para compartilhar ou se vai dar certo. Tá Ó, dando certo tá aqui dando para certo? mim. Então, beleza. Tá. Tem uma parte aqui que eu gosto de trazer de automação, que é o seguinte: antes de automatizar um processo, você comentou sobre processo, né? Então eu tenho que mapear, entender esse processo e a partir do entendimento desse processo automatizar a rotina, pensar em como que a gente pode de alguma maneira ali facilitar a vida do usuário. Só que eu gosto de dar um passinho antes que da automação, eu gosto de olhar para o que a gente consegue eliminar. Então, dentro das rotinas, né, dentro do que, principalmente do contexto do atendimento, né, dentro do que a gente se propõe a atender o cliente, quais são os problemas que esse cliente me aciona? Por que que esse cliente me liga? Por que que esse cliente precisa se relacionar comigo num bot? Por que que esse cliente precisa de entrar numa página para ler minha FAQ, por exemplo? Então, dentro desse contexto, entender esses problemas, entender a causa raiz dos motivos daqueles problemas, nos dá uma oportunidade de eliminar, dá uma oportunidade de eliminar aquele processo. Então, como que eu elimino esse processo sem depender de automação? Só que a gente sabe, né, que não dá para automatizar tudo, né, Garcia? Se Com desse, certeza. né, era lindo, né? Ninguém ia ter trabalho mais, né? Então, para quem está nos De ficar em assistindo casa. aqui, e para quem está nos assistindo e tem interesse, né, em buscar possibilidade de automação, a minha provocação é essa: dá uma olhada no seu atendimento, o que se repete, o que é rotina ali, para que antes mesmo de automatizar, você consiga eliminar. E uma vez que você não conseguiu eliminar, aí sim a gente vai para o processo, para a etapa de automação. Então vamos lá, vamos mapear essas rotinas, vamos mapear esses processos, vamos ver o que é factível aqui de automatizar. Para quê? Para empoderar o cliente. Então eu vou fazer com que esse cliente tenha a possibilidade de se autosservir, né? Que a gente Uhum. vai falar muito aqui, você vai trazer muitos cases nesse contexto. E a gente também discute muito a questão de a automação, a AI, ela vai acabar com o humano, né? Ela vai eliminar o atendimento humano. Não, a gente tem demandas complexas, tem possibilidades de estender esse atendimento para um humano, que é um humano que vai ser capacitado, um humano que vai ser empoderado, principalmente dentro do call center, a gente sabe que as pessoas não têm autonomia para fazer quase nada. Então, como que eu empodero esse ser humano para que ele, de fato, consiga ali oferecer uma experiência melhor para o cliente e tenha condições de resolver o problema, né? Que o cliente quer no final do dia que o problema dele seja resolvido. Então, você foi falando, eu me lembrei desse passo a passo aqui, que pode ser que contribua com as pessoas também de pensar, antes mesmo de automatizar, eliminar. Não, eu gostei demais. E assim, você colocou muito bem, Clayton. Todo mundo imagine os processos de trabalho dentro da sua empresa, independente de atendimento ao cliente ou não, né? Todos imaginam, não, vamos criar um sistema que faz isso. E é exatamente, talvez, o primeiro passo para o erro, né? Onde as pessoas pegam a forma como que o trabalho está sendo realizado e simplesmente transportam isso para dentro da automação. Então, é a grande oportunidade para rever esses processos, que a gente chama de as-is, né? Ou como é. Então, Uhum. se você mapeia todos esses processos para transportar isso, para identificar dentro daqueles processos quais são tarefas repetitivas que podem ser automatizadas, tá aí a chance de você partir para um to be, como será, né? Então, melhorar o processo, senão você acaba automatizando o caos, a gente brinca assim, né? Então, o jeito que era Exato. bagunçado vai acabar, a máquina vai acabar bagunçando. E já aconteceu, acredite, principalmente no passado, a gente construía muito software sob medida, né? Sistemas onde a gente realmente mapeava todos os processos das empresas para construir os sistemas,
chegou alguns pontos, né, alguns lugares, falando, mas aqui você não precisa de sistema, você não precisa de automação, na verdade, você esquece esse processo, você elimina, como você colocou, né? A gente sumia com aquilo e melhorava a vida da pessoa, realmente. Eu acho, inclusive, Cleiton, que é a parte mais importante. Muitas vezes, Uhum. numa implantação de sistema, é a parte mais onerosa hoje, porque construir software está muito rápido, né? Então, É, se implementar esses processos está muito rápido. Então, a definição de negócio do processo hoje ela é mais importante que a própria construção do sistema em si. Então, imagine na construção de uma casa, então a arquitetura e a engenharia ela é muito mais importante do que a própria empilhamento de tijolos e cimento para construir aquilo lá. Foi muito total. bem colocado, cara. E Achei bem isso é legal. interessante porque toda vez que eu abordo sobre isso, é antinatural pensar nisso, né? É muito mais fácil você pegar um Verdade. processo que já existe e automatizar ele, falar, já estava funcionando, deixa eu implementar isso aqui, né? Só que questionar o motivo pelo qual aquele processo existe, as pessoas não questionam, né? Então, a grande provocação aqui é essa, né? Eu vou contar um case desse que eu acho que é interessante. A gente foi atender um projeto, a gente estava fazendo um Uhum. projeto e tinha um processo lá que era de desbloqueio em confiança. Então, imagine que você não pagou sua conta e Internet, não a paguei minha internet. internet. Você não pagou a internet, a empresa foi lá e cortou, né? Cortou sua internet. Aí você vai ter que ligar lá para poder fazer o desbloqueio em confiança, no sentido de que ela vai acreditar que você pagou e vai liberar sua internet, né? E aí, quando a gente foi fazer esse projeto, um monte de gente, não, vamos colocar o desbloqueio em confiança no aplicativo, vamos colocar o desbloqueio em confiança no WhatsApp, vamos colocar o desbloqueio em confiança na loja, enfim, um monte de ideia, né? Um monte de pensamentos de como desbloquear em confiança. E aí, quando a gente foi trazer provocação, a gente falou, por que esse processo existe? Por que alguém a gente precisa liberar em confiança de que o cliente pagou? E aí, quando a gente foi olhar, esse processo tinha sido criado em Né? 1985, porque em 85 demorava lá 10 dias para poder processar um boleto. Então, peraí, será que nos tempos atuais, onde um processamento de pagamento é praticamente instantâneo, a gente precisa ter esse período de tempo de liberação em confiança? Então, é questionar o processo mesmo e encontrar oportunidade de melhoria. É só se for confiança, fala assim, eu vou pagar amanhã, eu prometo. E não, Tipo isso. não ter feito o pagamento mesmo, né? Não, fala assim, ó, me manda pelo WhatsApp aí não é nem confiança, né? Me manda aí o comprovante, acabou. E Pronto. outro, a compensação, como você bem colocou, a compensação bancária é extremamente rápida. Você checa se o pagamento caiu ou não instantaneamente, né? Exato, cara, muito bem colocado. Processo desnecessário. É um serviço desnecessário, foi bom. Mas, Cleiton, olha só, bacana. Acho que foi muito claro para as pessoas as oportunidades, né? Os nossos ouvintes aqui, onde é que a gente pode estar inserindo automação, a importância de rever os processos, de escrever exatamente o que vai ser automatizado. E, ó, o Brian Guerreiro, acho que tá afim de, pode mandar, viu, Brian? Pode, se você levantou a mão, se você quiser ou fazer alguma pergunta, não tem problema, pode mandar no nosso chat aqui, tá? Mas, Cleiton, e para se medir a efetividade disso, né? Porque a gente está falando aqui de automações que convertem, né? Eu queria falar um pouquinho disso também para ficar bem claro, pessoal. Ter um autoatendimento por ter, né? Não faz sentido, né? Como, por Uhum. exemplo, um processo desse que você acabou de dar exemplo, né? Qual que é, né? Qual que seria um indicador? Como é que a gente mediria se isso está sendo efetivo ou não, está sendo usado ou não, a satisfação disso, né? Então, é claro, né? Cada automação tem seus indicadores específicos, seus KPIs específicos para se medir, né? Então, vamos lá, uma automação de marketing tem aí um indicador de verificação da quantidade de conversões de leads, né? Uhum. Um outro, né? Uma automação de chatbot, tem aí um KPI de vamos lá, taxa de resolução de problemas, quantas chamadas entrantes que eu consegui resolver e não transbordei para um ser humano, né? São totalmente diferentes, né? Então, para ficar claro, né? Isso tem que ser medido, né? Isso tem que ser medido, verificado, né? Cada um com sua característica, né? Cada um com seu indicador, para verificar se aquilo realmente faz sentido continuar daquela forma, né? Continuar com aquele KPI ou melhorá-lo ou até descontinuar aquele processo, né? Lembrando, processo de trabalho
né? Eles mudam de acordo com a necessidade de negócio, legislações, leis, e esses processos precisam ser sempre revistos e esses indicadores revisitados, né? O que você acha a respeito disso? Minha opinião está correta? Ou... Nossa, tá perfeito. O que eu gosto de fazer sempre é correlacionar métricas de experiência com métricas de negócio, né? Então, eu não gosto de olhar para uma métrica isolada, né? Um dado isolado, né? Por exemplo, eu vou olhar só meu MQL, né? Que são os leads qualificados por marketing, por exemplo. Se eu olhar só meu MQL, eu posso estar olhando para um número que talvez não vai me gerar insight ou possibilidade de melhoria, né? Então, peraí, como que eu olho do meu MQL para o meu SQL, né? Que são os meus leads qualificados por venda. Então, olhar isso tudo e correlacionar isso com métricas de negócio, como, por exemplo, o tempo, né? Como que eu acelero a entrada de cliente, por exemplo. Tem um case que a gente participou aqui que foi bem interessante, que a gente automatizou o processo de entrada de cliente numa empresa B2B complexa. Então, essa empresa, ela vende core bancário. Então, imagina que o Civortex quer virar um banco. Se o Vortex virar um banco, cara, é um processo gigante, é complexo, demanda tempo, Nossa né? Senhora. Então é muita coisa que tem que analisar, né? E esse cliente específico, o que acontecia? A quantidade de lead entrante era muito grande. O que a gente fez? A gente falou, cara, a gente precisa automatizar isso, porque senão daqui a pouco a gente tem que ter 10 SDR aqui para qualificar esses leads e não justifica, né? Então, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu automatizar essa etapa do processo, diminuindo a entrada de lead. Aí é uma outra contravenção também. Você fala assim, mas espera aí, Pois é, mas diminuir a entrada de lead, que loucura é essa? que Eu quero é loucura é muito, essa, né? né? Não, como assim você vai diminuir a Ah, entrada de lead, né? A gente criou algumas barreiras justamente para dificultar, e aí também é uma outra contravenção, né? Porque, por exemplo, principalmente eu que trabalho com experiência do usuário, eu quero facilitar a vida do usuário. Só que em alguns contextos, se eu facilitar a vida desse usuário muito, eu vou ter que gerar muito trabalho por trás, nos bastidores. Então, nesse cliente, o que a gente fez? A gente aumentou a barreira de entrada, ou seja, para ele poder ser qualificado por marketing, ele precisava passar por uma série de informações preenchidas, ele tinha que preencher uma série de dados. Só que o que gente interessada mesmo, né? tem, tipo assim, o É, cara quer comprar de mim e ele tem potencial para comprar de mim. Então, por exemplo, nesse caso, o que a gente já fazia? Faturamento, você fatura entre 5 e 10 milhões. Então, quando o cara lá fala assim, nossa, mas eu não faturo nem 5 milhões, e os outros eram range de 30 a 40, 50 a 100 milhões, para o cara já poder falar, cara, aqui não é para mim. Então, eu não vou ter condições de contratar esse negócio. Então, o que a gente conseguiu fazer, que é o contra-intuitivo, né? A gente olhou para o MQL e falou, cara, a gente precisa diminuir a entrada de lead. E a gente fez isso, diminuiu a entrada de lead. Mas aí você pode olhar e falar, cara, vocês são loucos de diminuir a entrada de lead? Não, porque a gente aumentou a quantidade de lead qualificado por vendas. Então, eu fecho a torneira no início, mas eu vou fazer com que esse lead seja mais qualificado. Então, por isso que a gente tem que olhar para a esteira como um todo e falar, beleza, eu quero diminuir a entrada de lead, mas eu quero aumentar a minha entrada de lead qualificado para venda. É que o final do dia o que a gente quer não é só pessoas interessadas em comprar, né? Que são pessoas que têm potencial de compra, que faz parte do meu ICP, né? Então, nesse contexto, o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu automatizar a entrada desses leads, né? Facilitando o processo de qualificação dele para o SDR. A gente aumentou a quantidade de leads qualificados e a gente diminuiu o tempo do lead to cash, que é da entrada do lead até a receita. Então, a gente conseguiu fazer com que esse tempo fosse menor. Então, por isso que eu acho que é legal a gente correlacionar várias métricas, né, e entender o que a gente está querendo, né? Por exemplo, nesse caso, a gente aumentou o atrito, né? Então, em outros contextos, por exemplo, a gente quer diminuir o atrito. Se eu quero diminuir o atrito e eu quero uma conversão melhor, eu preciso diminuir o esforço desse usuário. Para eu medir o esforço do usuário, eu posso usar uma métrica que é o SES. Só que se eu usar o SES sozinho, ele não vai me dizer nada. Ele está diminuindo o esforço, mas isso está fazendo com que o tempo dele seja menor. E aí a gente vai correlacionando essas métricas para poder gerar resultado. Isso é um pouco do que eu acredito, né? não, nossa, que isso. É tudo, né? Não é só olhar pelo quantitativo, tem que ver o qualitativo também, né? Então, ou seja, eu preciso medir não é só a efetividade da minha automação, mas também o quanto isso agrega valor ao negócio, né? Exato. Eu vou trazer um pouquinho aqui para o meu lado também para dar um exemplo mais prático aqui, vamos dizer assim, no autoatendimento, né, ao cliente. Eu citei aí, falei de tempo, né, taxa de resolução, né?
de problemas ou de necessidades. Então, imagine, tenho 100 usuários entrantes solicitando algum tipo de serviço, né, num chatbot durante o dia, né? Eu tenho cases que chegam a 75% de resolução. Então, ou seja, o chatbot consegue resolver, ou uma URA, né? Falando de automação, Uhum. autoatendimento, consegue resolver até 75%, né? Então, ou seja, é uma taxa muito alta, bacana, ficou legal, mas e a qualidade, e a satisfação do cliente com relação a esse chatbot? Como é que está aí a experiência do usuário, né? Será que realmente, eu não quero citar aqui exemplos, mas eu mesmo tenho um bot que eu acho bem interessante aqui na cidade, que talvez o pessoal usa muito, de um clube. Cara, tem todos os serviços lá dentro. Tem Verdade. todos, todos os serviços desse clube estão lá dentro. E o bot é resolutivo, né? Raramente você transborda para o atendimento humano. Mas, sinceramente, você gasta muito tempo lá dentro. É um absurdo. Você tem que ficar indo no menu, aí você não acha o negócio, você tem que ir ciscando ali, né? Daqueles viajando entre os menus e os serviços, né? Procurando até encontrar o que você precisa. Então, ou seja, a experiência já foi basicamente prejudicada. Então, indicadores como uma pesquisa, CSAT no final do atendimento, né? Isso aí também são métricas muito utilizadas aí, indicadores, né? Que ajudam aí a gente a perceber a efetividade, né? Dessas nossas automações. Eu vejo isso, foi cirúrgico aí na sua colocação. Muito Perfeito. bom. E, Garcia, nesse ponto que você comentou, por exemplo, da CSAT, esse é um negócio que a gente tem um produto para isso, né? Hoje a gente tem uma plataforma de experiência do Ah, cliente. E o que a gente fala muito para os clientes? Que é assim, você quer mensurar a CSAT, você quer fazer a pesquisa de CSAT, mas você vai atuar nela? Você vai pegar, não né? adianta na boa, cara. Não né? adianta fazer CSAT se você não gerar um plano de ação com o resultado dela, né? Boa Exato, demais. exato. Para que fazer por fazer, né? Para Uhum. que tomar o tempo do seu cliente, pô, cara. A gente fez o nosso último webinar era a respeito de indicadores, foi bem legal. A gente ficou devendo até uma segunda rodada para mostrar a conferência disso, né? E o Max, que estava com a gente, ele deixou isso também, foi bem incisivo, né? Colocou muito bem, né? Não adianta você realmente tomar a opinião do seu público sem gerar planos de ação em cima dos resultados que você colher na sua opinião, né, cara? Exato. Mas você estava falando aí, Cleiton, você falou que vocês têm um produto disso mesmo. Eu ia te pedir até para você poder falar um pouquinho aí do que vocês estão fazendo, trazer aí o resultado do trabalho de vocês. O que você consegue mostrar para a gente, falar um pouquinho? Consigo. Eu também quero trazer algumas coisinhas aí Boa. mais no finalzinho, mas me diz aí. Consigo. Cara, o que a gente tem na Grow, né? Nós somos 4 sócios e 3 desses sócios sempre trabalharam com experiência do cliente. A gente tem um background todos de Customer Experience e a gente sempre usou plataformas de Customer Experience, né? E a gente sempre sofreu com algumas plataformas de mercado e a gente pegou e falou, cara, vamos criar a nossa? E aí a gente resolveu criar a nossa. Então, a gente tem uma plataforma que a gente consegue mensurar a experiência do cliente em todos os momentos através dos quais ele se relaciona com a marca, seja qualquer ponto de contato. Então, por exemplo, eu acabei de solicitar um boleto, eu posso mensurar o nível de experiência do cliente naquele momento do boleto? Posso. Eu acabei de preencher um formulário de venda, eu posso mensurar o nível de experiência do cliente naquele momento? Ou depois do ciclo como um todo, né? Eu quero rodar um NPS, aí a gente tem uma plataforma que facilita todo esse processo, né? E aí, Garcia, o que a gente fez nesse processo, né? A gente teve um aprendizado muito grande atendendo diversas empresas. E aí, nesse caminho, a gente se deparou com o mercado imobiliário, que é o que eu comentei com você, que a gente resolveu colocar energia e focar lá, né? A gente nichou para esse mercado. Por quê? O dado que eu vou te passar aqui agora representa muito o motivo pelo qual a gente escolheu fazer isso, né? Só para validar mais uma vez aí, vocês estão vendo aqui 98% dos leads gerados? Vendo Tô aqui? vendo demais. O que a gente encontrou? 98,5. 98,5% dos leads gerados no mercado imobiliário não convertem. Então, o que isso gera para a gente, né? Para quem está trabalhando com isso? Um investimento em tráfego pago muito alto, né? O cara tem que ficar tentando coletar lead ali o tempo todo. Opa, peraí, deixa eu só. O cara tá As me ligando ligações aqui, foi hoje em dia a mal. gente recebe ela no celular e no computador ao mesmo Foi mal, tempo. gente, eu esqueci de Tranquilo. desabilitar isso aqui. Mas o que a gente encontrou nesse contexto foi
um alto esforço para gerar lead e uma baixíssima conversão. Quando a gente olhou para isso, a gente falou, cara, existe oportunidade para automatizar esse processo. É como que eu vou automatizar isso para o corretor? Como que eu faço para o corretor atender 24 horas, né? Ou a imobiliária atender 24 horas? Né? Como que eu faço para que essa interação seja cada vez mais ágil, né? Então, nesse contexto, a gente criou uma solução, que a gente chamou, nesse momento aqui a gente chama de Bingo, mas ela é white label, o cliente pode colocar o nome que ela quiser. Nós somos hoje, né, tech provider do WhatsApp, então a gente consegue prover toda a tecnologia para eles, mas basicamente o que a gente conseguiu fazer aqui com essa IA para poder automatizar essa entrada de leads, foi ter um módulo de aprendizado com base nos imóveis. Então, quando a gente pega o cliente, ele tem uma base de imóveis, a gente consegue fazer ela entender essa base de imóveis e, de alguma maneira, depois que ela entendeu o que aquele cliente tem, né, o perfil dele, qual que é a busca dele, né, o que ele de fato tem necessidade de comprar, aí a gente consegue ensinar ela o processo dos imóveis e, a partir disso, direcionar o imóvel ideal para esse cliente, né? Então, o que a gente consegue fazer nesse processo, né? A gente tem toda a parte de qualificação, então eu entendo quem que é o Garcia, o que que ele está buscando, onde que ele quer morar, que tipo de apartamento ou casa, se ele quer para comprar para investir. Então, a gente faz o que a gente chama ali de dossiê, né? A gente chama isso de dossiê do cliente. Eu acho que nesse slide aqui tem ele, quer ver? Como Deixa eu, se acho que esse traçasse o slide está perfil menor. do cliente, né? O perfil do Exatamente. cara, o que é que ele tá precisando, né? A Exato. Então, persona, né? Ah lá. isso. Então, independente do canal que ele entra, o Bingo qualifica ele e entrega um dossiê do lead para o corretor. Então, aqui é mais uma vez, né, o pessoal fala assim: mas isso que vocês estão fazendo vai eliminar o corretor? Não, não vai eliminar o corretor, mas vai dar o quê? Vai dar insumo para ele, vai facilitar a vida dele, vai automatizar grande parte do processo que ele precisa fazer. A parte de coleta de documento, por exemplo, né? A gente já está fazendo isso também. Então, Garcia, vamos fazer uma avaliação do seu crédito aqui. Eu preciso que você me mande CPF, RG, Olerite, carteira de trabalho. Vou precisar pegar um monte de coisa sua. A IA faz isso, a automação faz isso. Então eu dou isso para ela poder fazer sozinha, para o humano ter que preocupar em quê? Preocupar em oferecer o melhor imóvel para esse cara, oferecer um atendimento especializado, Acompanhar ele na visita e daí vai. visitar, né? Então, o que a gente acredita muito aqui é como que eu posso pegar várias etapas desse processo, automatizar para aumentar a conversão, para eliminar as demandas necessárias para o corretor e para a imobiliária, seja lá o que for, para ele colocar energia onde ele realmente é bom. Então, o que eu acredito de automação é isso, né? Para a gente poder pegar aquilo ali que são tarefas que, de alguma maneira, ali, a máquina pode fazer e empoderar o humano para ele poder gerar mais resultado, né? Oh, cara, fantástico. Gente, é sério, tá? É a primeira vez que eu vejo, o Felipe não tinha me explicado antes, não tinha visto antes a solução. Achei bem legal, cara. Achei muito legal mesmo. E vem cá, Cleiton, vocês já estão pilotando? Vocês já estão, como é que tá isso? A gente já está com 2 clientes em produção. A A gente clientes em fez produção já? cliente em produção Ó, que faturando legal, já, cara. graças a Ô, Deus. Então, assim, que bom, agora nós cara. estamos indo para uma Parabéns. fase de estruturação para poder captar investimento e depois escalar, né? Isso a gente fez uma spin-off, né? Então, o Bingo ela é uma spin-off da Uhum. Growmate, né? Então, a gente tem colocado Ah, energia nela aqui, mas a Grow a gente ainda toca ela, mas agora a gente está colocando um pouco de energia nesse mercado imobiliário porque a gente viu que realmente tem uma oportunidade muito grande e tem poucos players que estão, de alguma maneira, como que eu posso dizer, bem estruturados ou com uma experiência boa, né? Então a gente vê muitos, a gente já viu alguns, só que ainda está muito longe de oferecer uma boa experiência. Então a gente encontrou uma brecha aí, uma oportunidade de gerar uma experiência melhor para quem está querendo comprar imóveis. entendi. E assim, para ter uma noção, né? Então, você citou que eu vou acelerar bastante, eu vou melhorar a experiência do usuário, né? Claro, em primeiro Isso. lugar. Vou criar o dossiê e, obviamente, vai facilitar a vida do corretor. Ele já vai entregar na mão dele o perfil, né? A persona do cliente. Tem mais algum outro tipo de indicador que a gente conseguiria, por exemplo, olhar para dentro desse processo todo e identificar uma melhoria de performance? O que Demais. que O que, vocês. o que a gente tem aqui de case já, Garcia, que é esse primeiro cliente que a gente implementou, a gente acompanha Uhum, todas as etapas do funil, né? Nesse cliente uhum, específico, a primeira etapa é eu conseguir qualificar esse lead.
Só que o principal para ele não é só qualificar, é ter a pasta do cliente. O que é a pasta do cliente? Para ele, a etapa fundamental é ter a pasta. A pasta do Garcia é toda a documentação, todas as informações para que eu possa pegar os dados do Garcia e aprovar ele na caixa. Então, cliente Uhum. aprovado na caixa é a métrica que a gente mais olha. Então, opa, eu já tenho um cliente que está aprovado. Beleza. Essa aprovação, a gente já conseguiu aumentar ela em 12%. A gente aumentou a Olha, quantidade cara. de clientes aprovados. Isso já é um ponto. Só que o que gera mais valor para mim, como case, e para o cliente, é o tempo. O lead dele, até virar cash, né, até faturar, era de 135 dias. Então, tempo médio, desde a entrada do lead até Uhum. ele conseguir converter e fazer todo o processo. Era de 135 Certo. dias. A gente conseguiu É já muita nesse. coisa, hein? É muita coisa, cara. É. É porque a compra É. de imóvel também mas mesmo assim é muito, pô, mais de 3 meses. É, Tá, mas e aí? a nossa meta é chegar em 90 dias. Nós estamos em Ó, 98. Então, nós estamos alcançando, nós estamos chegando lá. Então, a nossa principal métrica é essa. Então, quando a gente olha para automação, para IA, é meio. É meio, tecnologia uhum. meio, para eu poder gerar um fim. O fim é o business, né? O negócio. Então, eu preciso acelerar. Se eu consigo sair de 135 dias para 90, significa que eu estou fazendo o quê? Eu estou gerando mais vendas e eu estou Com acelerando a certeza. entrada de dinheiro na empresa. Né? Então, essa é a principal métrica que a gente olha, como que a gente acelera a entrada de dinheiro na organização, dentro desse contexto atual. Não, muito legal, cara. Tá top. Mas você Parabéns pra falou que você vocês, tinha um tá? case aí também, para mim, do Amor e Saúde, que eu acho que é legal de você compartilhar com a galera. Tem. Foi eu, eu brinquei, consegui aqui, né? Nós participamos recentemente, deixa eu compartilhar com vocês também, de um Health Day que nós chamamos, né? E usamos essa apresentação e eu consegui ali a autorização do pessoal. Deixa eu compartilhar com todos aqui para usar esse case que eu gostaria muito de compartilhar com todos. Vocês já conseguem ver aqui? Foi. Consegue ver? Legal. Então, pessoal, só para contextualizar todos, né? A Civortex, eu acho que quem nos acompanha aqui no canal, né, no webinar, no nosso podcast, conhece, sabe que a Civortex é uma empresa de plataforma omnichannel de atendimento ao cliente. A gente explora muito mesmo a experiência do usuário, né? Atendimento multicanal, né? Automação de processos, né? E o Amor Saúde é um dos nossos maiores clientes hoje. E o Amor Saúde, cara, ele é uma das maiores clínicas hoje realmente de saúde do Brasil, tá? Com 450 unidades espalhadas aí no Brasil inteiro, tá? Para todos saberem. Em Uberlândia tem, inclusive, tá? Clínica Amor Saúde, tá? Uma empresa fantástica, que vem crescendo demais, inclusive expandindo para o exterior, tá? Hoje já está no Chile, né? Estamos presentes no Chile também, realizando atendimento lá, tá? E aí, quando nos conhecemos aí, vamos dizer, há mais ou menos, até que esse nosso relacionamento já vai para quase um ano, né? Eles tinham alguns desafios, né, que nós conseguimos atuar exatamente nos processos, né? Onde é que estão as dores deles? Então, em primeiro lugar, né, problemas do contact center. Então, processos manuais, né, tarefas manuais, muitas telas de sistema a trabalhar, informação descentralizada, não tinha uma visão operacional, né? Então, vejam, tinha oportunidade realmente de processo lá dentro, tá? CRMs, né? Onde tá as informações dos sistemas deles, né? Não tinha nenhum tipo de integração com canais de comunicação, né? As telas desses sistemas, então o operador tinha de falar no WhatsApp não oficial e tinha de ficar mudando o sistema, né? Muitas ferramentas envolvidas para realizar a operação, então, ou seja, havia muita oportunidade de mapeamento desses processos para poder melhorar eles, tá? Prejuízo que tinha demais também, né? Então, alto custo de trabalho, né? Perdendo informações, né? Processos realmente extremamente manuais, tá? Que eu vou mostrar para vocês onde é que estão os ganhos de se transformar em processos manuais em automações, de onde nós ganhamos com retornos significativos, tá? Tem tratamento, tá? Primeiro lugar, com a Civortex, a gente conseguiu centralizar absolutamente toda a comunicação dentro do sistema, tá? A gente começou a aplicar a eficiência de que forma? Olha só, com multicanalidade, certo? Autoatendimento, né?
e relatórios para que o pessoal conseguisse acompanhar a efetividade dos números que nós vamos ver aqui agora. Um minuto. Então, vamos lá, cura. Ó. Os 3 principais grupos de processo onde nós atuamos, tá? Na confirmação de consultas, que vou dizer o que significa. Imagine um consulta, eu estou falando de uma clínica, né? Imagine no valor hora homem de um médico, né? Então, o que acontecia? O pessoal marcava demais consultas e não comparecia. Então, imagina, você alocou o tempo de um médico para aquela hora, né, ou 30 minutos com ele, e as pessoas simplesmente não compareciam. Não compareciam, não faturava. Então, eu perco o tempo daquele profissional ou de vários profissionais por simples não confirmação. Então, o que eles já faziam? Claro, né, para não perder essa consulta, né, ou esse exame clínico, utilizava de mão de obra para que as pessoas ficassem tentando confirmar tudo isso aí, né? Vamos dizer, através de uma ligação, através de um WhatsApp. Então, eram pessoas humanas realmente que faziam isso. Outra coisa, mesmo que a pessoa confirmasse ou por algum motivo não confirmasse, ela não aparecesse, né? Essa pessoa não aparecesse. Ainda existia a possibilidade de eu tentar resgatar. Falar, olha, você não apareceu, né? Mas pode voltar, por gentileza, né? Vamos reagendar, né? Porque o não aparecimento eu poderia simplesmente perder meu cliente, né? Então, houve também possibilidade de contato com o cliente para esse grupo de processo de no-show. E eu acho que o mais bacana de todos é o pós-consulta. Lá dentro tinha um processo muito interessante. Toda vez que a pessoa vai lá dentro da clínica e se consulta, o médico, normalmente, se a pessoa está doente, ele pede uma série de exames, concorda? Ele pode também remarcar uma volta de você lá. Então, você vai fazer alguns exames e vai voltar na clínica, né, no médico, para mostrar o resultado dos seus exames. O que acontecia? As pessoas simplesmente, às vezes, esqueciam de fazer esses exames, não faziam os exames, apareciam, né? Que a gente chama de pós-consulta. Então, havia muita oportunidade também de resgatar esse pessoal que não aparecia e trazer eles de volta para a gente. O que nós fizemos? Olha só. Iniciamos com um piloto de 38 clínicas em um mês. Com 38 clínicas em um mês, nós realizamos mais ou menos 152 mil disparos. Aqui eu estou falando de WhatsApp, tá? Falando somente WhatsApp, ok, pessoal? De lembretes dos usuários das clínicas de que tinha de comparecer no dia do exame, certo? A minha dentista eu recebo o WhatsApp também, mas quem faz é a secretária dela, né? Ainda, né? Então, ou seja, o que nós fizemos? Disparos automáticos, totalmente automatizado. Então, o que eu faço? Eu consulto dentro do CRM da clínica, né? A plataforma Silvertex verifica o dia do agendamento, que a pessoa vai comparecer e tudo mais. Olha, então, eu aviso, inclusive tem toda uma esteira, tá? Então, eu aviso com 3 dias antes, depois 2 dias antes e no dia. Fala, você tem consulta hoje com o médico tal, lugar tal. E aguardo, obviamente, né, da forma que eu aviso o cliente que ele tem uma consulta hoje, né, ou, como eu disse, dentro da esteira, eu aguardo a confirmação do cliente. Se o cliente ontem já me confirmou, eu já não aviso ele hoje. Então, tem toda uma regrinha aí desses disparos, né? Desses 152 mil, um projeto piloto com 38 clínicas em um mês, 110 mil responderam e 92 mil confirmaram os agendamentos. Corresponde a mais ou menos 60%. Cara, você sabe o que é 60% a menos de trabalho para a secretária da minha dentista? Mais ou menos isso. Sem falar que ela já não convertia 60%. Então, já, além de eu desocupar essa pessoa ou pessoas que estão tentando fazer esses agendamentos, certo? Além de desocupar, ainda é mais efetivo do que o trabalho manual dela. Então, imagina, né, cara? Foi realmente muito interessante para essas 38 clínicas. Lembrando que eu mostrei, ela tem mais de 500 clínicas no Brasil inteiro, né? Olha só. Mais de 500 clínicas que está fora do exterior. Para essas 38, o custo das horas foi reduzido em 43K, né? Então, realmente foi muito bacana, né? Todo esse retorno, mais do que pagou todo o investimento. Acho que um indicador melhor do que isso não tem, né? Isso aí eu estou falando do primeiro pilarzinho que a gente viu lá atrás para a automação de agendamentos, tá? Mas a gente foi adiante, né? O que nós fizemos?
lembra do no-show? O cara que mesmo avisando, às vezes ele confirma ou ele não confirmou e não apareceu. O que nós fizemos? Após esse no-show, após não comparecer no exame, né? No exame, perdão, na consulta médica, nós disparamos somente por e-mail, não utilizando o WhatsApp. Nós disparamos realmente e-mails relembrando para poder fazer com que essa pessoa retorne, para que essa pessoa venha a marcar uma nova consulta e conseguimos resgatar esse cliente. Então, são 13% de conversão. Então, a pessoa que marcou não foi. Então, ou seja, era uma receita que não ia entrar. Uma receita que não ia entrar, né? Ela não estava prevista porque simplesmente ela era abandonada. Né? Criamos, então imaginem, nem era um processo que existia, nós criamos um processo de automação, né? Porque Olha aí não que tinha legal. gente para ficar mandando tanto e-mail, né, para quem não aparecia nas consultas. Foi criado, né, a receita nova gerada foi de 100K, né? Isso corresponde a mais de 1 milhão no ano, né? Isso é bem legal. E lembra que eu falei também aqui do pós-consulta dos exames, né? Esse aqui, cara, esse aqui a cereja do bolo. Esse aqui ficou muito legal. Então, olha lá, o piloto que nós realizamos, né? Foram com 7 clínicas em um mês. 7 clínicas em um mês, tá? Então, olha só, esse ROA é a quantidade de pessoas que nós resgatamos que fizeram a consulta e não estavam fazendo o exame. Então, foram cento e Hum, oitenta e três resgatados. Então, o cara foi lá, Cleiton foi lá com dor de cabeça, consultou e foi embora e esqueceu. Então, resgatei o Cleiton. Cleiton, você fez seus exames, Cleiton? Vai lá fazer o exame. Detalhe, o exame é na clínica, certo? Nas próprias clínicas da Amor Saúde. Então, com um mês, em 7 clínicas, resgatamos 183 pessoas. Teve um incremento de 90K. Se eu projetar nas 450 clínicas da Amor Saúde, cara, eu estou resgatando uma receita de 5,8 milhões no mês, que dá 69 milhões no ano. Então, imagine a oportunidade que eu tenho aqui. Né? Então, hoje eu incrementei em 90 mil no piloto. Imagine realizar isso para todas as clínicas, né? Realmente é muito bom. É cara, muito bom. sensacional, Rodrigo. Cara, é bem legal mesmo. Então, de novo, são processos que às vezes nem existiam, mas que a Uhum. automação, o poder, a possibilidade de se automatizar, você pode, né, fazer uma tarefa em massa, vamos dizer assim, né, repetitiva e simples, só que massificada, né, automático. Então, ou seja, quais são os gatilhos? Os gatilhos não são uma pessoa me procurando para atendimento. O gatilho é a pessoa fez a consulta, o meu sistema checou, falou, o Cleiton fez a consulta? Fez. Espero 1, 2, 3 dias. Oh, o Cleiton não fez o exame? Ah, não, peraí. Cleiton, oh, vai voltar não? Cadê o exame? Vamos marcar aqui o retorno médico, né? Então, ou Total. seja, esses O são os Rodrigo, gatilhos, né? Uhum. o tanto que esse case que você trouxe aqui converte, né, converge com o que a gente falou lá no começo, porque tudo que você está trazendo aqui tem tecnologia? Tem tecnologia. Mas antes da tecnologia, vocês tiveram que pensar, analisar, refletir, Demais. testar, validar, né? Cara, peraí, qual que é a melhor forma de fazer? Vamos fazer o que você chama de piloto é o teste, né? Vamos testar, Uhum. vamos implementar. Isso. E nesses processos, é processo de aprendizagem. Não, peraí, uma coisa que deu errado, corrige, refaz. A gente fez no cliente, que antes de a gente colocar em produção, os meninos me alertaram aqui, falou, cara, a gente já fez mais de 3 mil interações de teste, que é isso. Cara, eu preciso interagir o tempo todo para poder entender o que funciona, o que não funciona, corrigir a rota e fazer a coisa acontecer. Então, o que mais me chamou a atenção do que você trouxe foi isso, cara. Foi tipo, cara, teve alguém pensando aqui, não é simplesmente automatizar, né? Perfeito. É muito mais falar de negócio do que de tecnologia. Porque a tecnologia é uma ferramenta que você vai utilizar para realizar o que você deseja automatizar. Então, eu acho que todo mundo aqui não precisa ser ninguém de TI, viu, gente? É olhar para os Uhum. seus processos internos, olhar para os processos da sua empresa, para como você realiza o seu negócio, né? E conseguir transportar essas tarefas repetitivas, né? E tudo que é feito que você vê que não tem valor agregado, né? Que tem muito esforço humano envolvido sem valor agregado, saber como jogar isso na automação e imaginar também, como eu disse lá no case que eu trouxe.
processos que não eram possíveis de ser feitos por mão de obra humana, né? Como entrar em contato por e-mail com tantas pessoas ou WhatsApp com tantas pessoas. Então, você imagina que se existe algo que pode ser feito em massa, né? Você Uhum. também pensar na melhoria desses processos utilizando aí desse tipo de tecnologia. Isso é Ô, bem, bem Rodrigo, legal mesmo. uma Uhum, curiosidade que eu fiquei aqui é como que é claro. a participação do Civortex nesse processo, né? Porque o Civortex ele entra como um produto ali, mas pelo que eu estou Uhum. entendendo, tem uma camada de serviço aí também para poder ajudar o cliente a implementar isso e em explorar o máximo do potencial do produto. Como que funciona isso? É bem legal porque aí é onde que entra, gostei da pergunta, é legal, é onde nós entramos com o que nós chamamos de consultoria, né? Nós somos a Legal. empresa que nós não só oferecemos a questão da plataforma, da ferramenta, né? A ferramenta mesmo, né? Como eu falei que a tecnologia ela é só o meio, né? Nós oferecemos também um know-how, né, de contact center, né? Nós viemos de um grupo grande, como o pessoal, muita gente que já sabe, né? De um contact center muito grande aqui em Uberlândia, com mais de 6.500 funcionários, mais de 4.000 posições de atendimento, onde a gente acumulou esse conhecimento. Então, nós tentamos transportar bastante desse know-how nosso para esses clientes, dizendo, olha, com insights, né? Olha, vamos fazer dessa forma, né? Então, ou seja, eu não vendo só o carro, né? Às vezes eu levo até o piloto junto, Show. eu levo os mecânicos junto para poder realmente fazer com que os clientes explorem ao máximo o potencial da plataforma, né? Eu acho que isso é algo que a gente sentiu no mercado quando a gente entrou, que o pessoal viu de mais valor agregado com a gente, né? E fala, sabe por quê também, Cleiton? Nós sofremos muito no nosso contact center exatamente de pegar ferramentas líderes de mercado, de multinacionais, e não conseguir explorar todo o potencial da plataforma, por talvez não conseguir dirigir. Então, vou brincar aqui, não adianta eu pegar uma Ferrari se eu não souber explorar o potencial dela, Sim. dirigir ela, então eu vou ficar só andando e exibindo uma Ferrari, né? O carro vai até 320 por hora, mas eu não vou poder brincar com isso, né? Então, Uhum. essa era a ideia, né? Graças a Deus a gente conseguiu levar isso aí para Amor Saúde e outros clientes também. E a revisitação desses processos é contínua, como eu disse, né? Não acaba nunca. Isso é bem Perfeito. legal, Show. bacana. E eu queria abrir aqui também, né? A gente está aproximando aqui do final, nós temos mais 8 minutos aqui de bate-papo. Queria abrir para o pessoal, quem quiser fazer pergunta. Eu dei aula há muito tempo, eu fico pensando assim, ou quando ninguém pergunta nada, ou entendeu tudo, foi perfeito, ou, ou não entendeu, É, não quero fazer pergunta. Eu peço, e vamos interagir aqui, pessoal. Quem quiser fazer pergunta, alguma coisa, senão eu vou acabar explorando um pouco mais do tempo, mostrando um videozinho aqui que nós criamos também para o Amor Saúde. Será que eu legal. consigo? Eu vou fazer assim, ó, quer ver? Deixa eu abrir esse vídeo, que eu queria mostrar a automação funcionando de fato, para o pessoal ver como é Boa. que isso funciona. Enquanto isso, turma, se vocês quiserem, por favor, ó, me Manda enviem as pergunta aí, galera. perguntinhas Não aqui. precisa Isso, ficar por acanhado, favor. não. Manda pergunta. É, ó, vocês me falam se vai sair o som ou não. Se não sair, eu vou narrando aqui para vocês, tá? Beleza. Ó, vocês já estão vendo aqui? Sim. Tá sem Tá som. saindo som? Tá Não, sem tá som? sem. Ah, deixa sem som, mas eu Pode vou deixar sem som mesmo, de boa. conseguir. Vou dar uma narradinha aqui pra galera. Isso é um agendamento, ó. Ó, ó, olha só. O agendamento é o bot, realmente. Lembrando, né? Eu gravo tudo dentro do CRM do cliente, né? Olha lá. Os Inclusive, você CRMs do puxa a cliente, né? disponibilidade da agenda dele de lá também. Exatamente. Perfeito. É lá que está a agenda do médico, né? Lá que está a Uhum. agenda do cliente. Então, preciso, enquanto plataforma de atendimento, consultar lá e marcar lá. Isso também está disponível na mão do
próprio operador, né? Caso transborde, né? Eu quero falar com o operador, não com o bot, né? Isso pode ser feito também. Integrado em qualquer canal de comunicação, né? Isso também é legal. Consiga acompanhar o que é muito importante, a efetividade da automação. Lembra que a gente falou de indicadores? Olha lá, desde a navegação, por quais árvores eu passei, qual o percentual de retenção que eu tenho? 70% de confirmação. Legal. Ó, ó, a régua que eu falei, 3 dias antes e 2 dias antes de confirmação. Ó, pesquisa, lembra da NPS que eu falei? Show. Muito importante saber como é que foi a experiência do usuário. Não é só realizar automático, mas saber se ele está sendo bem atendido, se a experiência dele foi boa. E os insights, né? O que fazer depois de aplicar o NPS, né? Perfeito. Ganhos quantitativos e qualitativos, sem dúvida. Cara, realmente foi muito bom. Fico O que eu acho super rico, feliz. o que eu acho rico desses momentos é que essa troca, né, Rodrigão, a gente sempre aprende alguma coisa nova, né? Então, eu fico muito feliz de participar justamente por isso, né? Porque às vezes a gente vem aqui achando que vai compartilhar algo e sai daqui do tipo, cara, aprendi alguma coisa nova. Então, eu te agradecer aí Não, mas também pela oportunidade. eu também, eu não tive a oportunidade, né, de ver o produto, o serviço de vocês, eu achei fantástico também. Passou da hora, né? Recentemente tive de alugar um apartamento, e aí eu tive de, nossa, não foi fácil. Não É foi uma fácil, loucura. né? Eu sei que vocês estão focados em venda, né? Mas realmente muito difícil. Toda vez eu tinha de remapear todo o meu perfil, toda vez que eu entrava no site, né? Uhum. Todos os dias, eu tinha de ir lá montar totalmente de novo onde eu queria morar, qual tamanho, até quanto eu queria pagar, muito chato. E às vezes me ofertavam o mesmo produto mais de uma vez. Não, isso aqui eu já vi. Nem isso eles tinham guardado, né? Que eu já Uhum. tinha visitado alguma coisa. Nossa, realmente foi difícil. E passou da hora de usar IA e explorar aí esse mercado. Total. Bacaníssimo também. Eu desejo muito sucesso para vocês, tá? Divide sempre conosco aí. Achei bem legal, ó. Amém, O valeu Everton falou assim, demais. ó, não tem muitos insights, sem perguntas, gostei bastante. Obrigado, Everton. Cara, muito obrigado, viu? Valeu demais. E estamos chegando ao fim. Eu até me planejei para mostrar como montar as automações dentro desse Vortex, mas realmente apertou o tempo, né? Eu deixei isso aqui na agulha. Mas, pessoal, tem vários webinars, tem vários treinamentos, tem vários podcasts onde a gente mostra, inclusive, do zero como criar as automações, tanto para autoatendimento humano quanto automações de tarefas repetitivas dentro da plataforma, tá? Se vocês entrarem no canal do Silvortex, vocês vão ver vários vídeos lá, vão conseguir fazer uma peneira lá, filtrar direitinho, vocês vão achar aí, procurar por fluxo, tá? Fluxo de automação, vocês vão encontrar vídeos lá, inclusive com treinamentos de como que a gente faz isso lá, tá? E é isso aí. Queria agradecer imensamente novamente você, Cleiton, por ter trazido aí toda essa bagagem de conhecimento, ter demonstrado aí o que vocês estão fazendo de legal. Muito massa, muito obrigado mesmo. E a participação de todos, né? O tempo de todos aí, de estar aqui com a gente, ouvindo, participando. Eu vou arrumar um jeito de ter mais interação, ter que puxar mais esse pessoal para dentro dos nossos webinars aqui, que eu Show. gosto de perguntas, né? Pergunta é o que às vezes faz movimentar e faz a gente ter até novas ideias aqui. Total. Mas é isso aí, Obrigado. Se você quiser Rodrigão. deixar um recado para a turma aí, Só te agradecer mesmo aí, para todo mundo que nos assistiu até agora. Muito obrigado. É, acho que o que fica aqui é que a gente está só começando, né, Rodrigão? Então, vida longa aí para o Civortex, vida longa para vocês, que vocês possam prosperar muito e contem sempre comigo pagou aí. também. Amém. Tamo Pagou junto. também. Valeu. Amém. Obrigado, viu? Obrigado a todo mundo, com Deus. E até a próxima, viu, pessoal? Valeu. Um Falou, abraço. Cleito. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.